Programa Casa Luxo. Um oferecimento. Alux Iluminação. Condomínio Porto São Pedro e Perfecta Esquadrias. Try hiding another you, but your evil was coming through. And these eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light heaven in the shade, your cold arm is my spirit shade. Casa Luxo hoje vai conversar com alguém que entende de todos os assuntos da arquitetura. Ela faz paisagismo como ninguém, ela faz interiores e arquitetura. Acertou. Maria Luísa Seituna é nossa convidada do Casa Luxo. Obrigada, Maria Luísa. Eu que agradeço essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E que tá lindo, que vocês vão adorar. Primeiro, a gente está num apartamento, uma cobertura bacanérrima. Me conta qual é o perfil dos moradores. É um casal jovem, com filhos pequenos, e ela faz moda, então já é um plus, né, na hora de criar esse projeto. Porque logo que a gente entra no hall, a gente já é surpreendido com uma mica escura, com um piso lindo, trabalhado em cristais. Então, nota-se que existe uma audácia. Além do bom gosto, que é uma característica da arquiteta, a gente tem um projeto audacioso. O lavabo tem os revestimentos todos escuros, a bancada escura, com vidro, ainda assim um charme do cristal. O apartamento está muito elegante. Como é que foi a escolha das cores? O primeiro passo? Sim, eles queriam uma base clássica, porém com bastante toque de ousadia, né? Então, por exemplo, as cores, eu acho que muitas delas foi a própria cliente que acabou ditando, né? Então a gente observa na cozinha, a gente tem esses tons de beterraba, meio berinjela, uma coisa bem diferente, mas ao mesmo tempo a cozinha é uma cozinha clean, ela é muito bem elegante. Limpa. Sim. Porque assim, quando se pensa usar em cores, a gente tem uma linha muito tênue. Exato. Que divide o elegante do over. Exato. Então tem que ter mão boa para isso. E a cozinha ficou extremamente elegante. É difícil de repente propor a um cliente, falar assim, uma cozinha com tons berinjela, e aí de repente pode assustar. Mas realmente, quando vê o resultado, sim, é uma cozinha que agrada a grande maioria. Exato. E assim, pelo fato também dessa cozinha estar super ligada com essa área gourmet, que é um gourmet meio bar, né? Ela não podia ser uma cozinha convencional, branquinha, senão o choque ia ser muito grande, né? Porque a gente sai de um ambiente que está super escuro, sim, onde os revestimentos eles estão todos pelos tons café, preto. Esse castelato ficou maravilhoso. É lindo. Super bonito. Eu gosto muito, e aí a gente saiu dessa onda de cortem para um castelato que tem uma... Ele tem esse toque, né? Ele pega um pouquinho, tem essa pegada do cortem, mas é um produto cimentício, que não vai dar trabalho para manutenção, principalmente numa área como essa, onde tudo foi pensado, todas as escolhas dos revestimentos, para que as pessoas se sentissem realmente à vontade. E aí a gente tem um papel de parede, sim, que também é o quadriculado, que faz uma lembrança ao couro. Exato. Ele parece até que tem pelinho, é um baita de um papel de parede legal. Você tem vontade de tocar nele, eu já passei. Dá essa sensação. E ele ficou muito lindo, né? Com bacana. Castelato, e você ainda usou outro revestimento também. Sim, você vê que assim, realmente é uma coisa... Eu acho que até tem bastante revestimento, mas eles todos falam conversando uma composição muito. Bem, uma integração legal. Acho que a proposta é essa, é um ambiente que não precisa de vasinho, de coisinha para decorar. Ele já é plasticamente agradável, sem tudo isso. Quando a gente conversa sobre o preto, as cores escuras, as pessoas normalmente eles têm uma resistência, sim, né? Tem. O luminotécnico tá muito legal, porque se valorizou todos os espaços, então a gente tem a volumetria do revestimento, a gente tem as sombras. Como é que é desenvolver o luminotécnico? Para você é diferente quando você está trabalhando tons claros e escuros? Sim, sem dúvida, né? Aí entra toda a questão técnica. A gente, em ambientes muito claros, tem que tomar talvez até mais cuidado do que nos escuros, porque você tem uma área muito grande de reflexão. Aqui, como a gente tem um revestimento mais escuro, a gente contrapôs um pouco usando piso e teto claros.
Assim a gente consegue dar um efeito de luz e sombra pela própria textura dos materiais, pelas reentrâncias, saliências e valorizar esses materiais. Então você consegue ter mais olho para isso, porque essa iluminação ela é mais delicada. Fica mais evidente, ela fica uma iluminação mais sóbria, Sim. mais fina, não é? Sim. E todo mundo tem a sensação de que quando você tem uma cozinha escura, um lavabo escuro, de revestimentos, eu digo, e de piso e de alguns acabamentos, você vai ter um ambiente muito fechado, o que não é verdade. Não. Aqui, a cozinha está super clara. É uma cozinha que você consegue um preparo de alimentos eficiente. Sem dúvida. Você não perdeu a função por conta da estética. E você tem um ambiente super agradável, que não ficou pesado, fechado e que nem parece cozinha. Não parece cozinha. Sim, que a iluminação técnica foi bem pensada. Então, a área de cocção, né, a área de preparo de alimentos e a área de lavagem de louças, ela tem uma iluminação própria para ela. Que destaca, né, que auxilia no trabalho propriamente. E aí você sai da cozinha e tem esse gourmet com bar. E que ele continua na mesma pegada do escuro. Sim. Só que aí já é mais fechado, já é mais aí intimista. Na cozinha a gente tem a proposta de cores mais ousadas, mas sem texturas, mesmo porque nem seria apropriado. Aí você entra no bar, já começa a ter essas texturas, é um ambiente gostoso mesmo, relaxante. A gente chama mais de bar mesmo do que de gourmet, porque não é um espaço que alguém vai cozinhar nele, é um espaço mais para bar, para receber, uma coisa mais assim mesmo. Do layout inicial do apartamento, tiveram muitas interferências ou... Sim, tem que ter, porque aqui são 2 coberturas duplex unificadas. Então, há uma área bem ampla e aí você acaba tendo algumas coisas que acabam acontecendo. Por exemplo, a área de piscina, ela é separada daqui. Então, isso acabou ficando realmente como uma área de bar mesmo e não o gourmet famoso próximo à piscina por causa dessa divisão. E aí a gente aproveitou uma das varandas para fazer um espaço meio churrasqueira, com mesa de madeira, churrasqueira a gás, carrinho e tal. Então, assim, teve bastante interferência, pavimento superior, porque na verdade você pegou 2 apartamentos e unificou. É a metragem quadrada, né? E de qualquer forma, quando você une os 2 apartamentos, você tem alguns limitadores, mesmo estruturalmente falando, que a gente não consegue tantas interferências. Hoje em dia, com bloco estrutural, que não é o caso, mas quando é o caso, a gente tem um dificultador absurdo, né? Porque a gente acaba nada, a gente tem uma limitação que já é imposta pela construtora. E não é uma tarefa muito simples. Não, realmente. Né? Mas acho que o resultado ficou legal. Ficou lindo. Ficou bem gostoso. Tá Eles lindo. Curtiram bastante, isso que é importante. Eu também curtiria. Casa Luxo volta daqui a pouco com mais Maria Luísa Seituno mostrando um baita de um belo apartamento. A gente volta já. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Localizado em Porto Feliz, o Porto São Pedro é um empreendimento exclusivo. Com apenas 202 lotes, todos com vista privilegiada. Construído com muita atenção a todos os detalhes, lazer, paisagismo, arquitetura e segurança. A localização é privilegiada,
a apenas 50 minutos de São Paulo e próximo dos centros comerciais de Porto Feliz, Itu e Sorocaba. Condomínio Porto São Pedro, uma exclusividade para apenas 202 lotes a partir de 1.500 metros quadrados. Um resort privativo para momentos exuberantes de relaxamento. You got to accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy. E o Casa Luxo volta, ainda com Maria Luísa Seituno. Agora, o espaço que nós vamos tratar do apartamento é o living, que não é qualquer living. Ele é um living separado por 3 ambientes. A gente tem um jantar, tem uma adega. E a adega ficou linda. Ficou bem bacana. E ela não é uma adega enorme, como a gente... Sim. Quem opta por adega normalmente quer um ambiente para você estar, né? Exato. Mas ela ficou muito charmosa. É uma adega que dá para deixar a porta da sala aberta. É isso. Aí a gente tem aquela parede que você usou as caixas para fazer a brincadeira do revestimento e que além da função da térmica, ela também ficou muito elegante. Ficou lindona. Me conta um pouco. A adega foi uma ideia tua? Era uma necessidade dos moradores? O living, como é que funcionou essa distribuição, ambientes? Como é que funcionou o briefing? Você propôs ou as ideias já vieram mastigadas? Como é que funcionou esse projeto? Sim, layout foi nosso escritório que propôs, Tá. né? Aí, evidentemente, depois as cores, texturas, tem uma interferência bem maior dos clientes. Mas a proposta realmente era um ambiente intermediário mais neutro, que é esse que nós estamos, né? A sala, realmente, propriamente, aquela parte de sofás é um pouco mais moderna. E a sala de jantar é mais impactante. Né? Ela glamurosa, tem uma referência suntuosa, clássica, bem forte, mas com toques de moderno também. O apartamento é super contemporâneo por conta dessa história do cristal. Sim. E a gente tem o veludo, a gente tem seda, os móveis com algumas lacas. E tem uma bomba colorida. Exato, Então, é o que a gente sempre fala, tudo pode, desde que aplicado de forma harmônica, estudada, embasada numa técnica. Não dá simplesmente para você botar um móvel azul no meio da sua casa sem que haja um estudo para isso. Exato. Então, aqui tá muito neutro, muito fino, muito clean. E a gente tem um colorido que continua mantendo tudo isso dessa mesma forma. Exato. E tem essa escultura também, né, de iluminação, que é muito bacana. É linda. Ao mesmo tempo que ela dá uma luz agradável, ela, nossa, é um ponto focal grande. À noite esse apartamento deve ficar um escândalo de bonito, não é? E os espelhos? Então, os espelhos, eu quis criar alguns pontos neutros para você sair de um tipo, né, um papel de parede, por exemplo, da sala de jantar e chegar até a outro ambiente. A gente criou esse ponto neutro que é realmente esse conjunto de espelhos. Que tá com um mosaico bisotado lindo. E que o pessoal da vidraçaria deve amar. Porque é bem preciso, né? A gente não pode errar a medida, então você tem que ter uma parede bacana para não ter erro. Em relação à escolha de objeto, quando você tem um ambiente que tem móveis suntuosos, glamurosos, ricos, dessa forma, não precisa investir tanto em badulaques de objetos, etc, etc. Quadrinho, quadrão, porque senão você acaba poluindo e você perde a atenção, correto? Concordo. Não é? Eu acho, assim, isso é bem o jeito que eu gosto de trabalhar. Você já tem uma mesa, baita poltrona. A mesa de centro, ela é lindíssima, né? Claro, você poderia ter alguns objetos aqui, mas mesmo não tendo, é uma peça legal. Já fica linda. Não parece que falta nada. Exato. O apartamento parece que já está completo. Sem todos esses acessórios e livrinhos. Né, de tudo isso. Não tem. Ele fica muito mais, talvez mais fino até, né? Verdade. Em relação a painéis, eu noto que aqui tem bastante painel. Então a gente tem um painel com iluminação, tem um painel de televisão. É uma característica sua, dos seus projetos, ou uma necessidade específica deste projeto? Nesse projeto, sim, porque é um ambiente muito amplo. Se a gente começa a colocar, por exemplo, uma TV em cima da parede, você vai ficando com quadradinhos. A questão do painel, principalmente porque ali, né, nos dois lugares, ele foi colocado
na cor da TV, que é o preto, a gente tem uma sensação maior de horizontalidade. Então você não cria aquela coisinha. Então você não tem tantos bloqueios. Segmentado, não. É tudo mais contínuo. Então acho que nesse projeto foi bem interessante. Porque quando você nem nota a TV de imediato, exato. você nota que você tem painéis. Tem um painel, e depois você atenta para a TV. Horizontal, que é bem bacana. Então depois é que você se depara com isso. Quando aqui tem criança, gente, tem criança nesse apartamento, não dá para acreditar, tem 2 piticos. Quando você tem crianças, assim, o seu cliente tem crianças e você tem um projeto, quais são as preocupações, além de um espaço determinado para brincar, o que é o caso aqui, a gente tem uma brinquedoteca, tem uma piscina bacanérrima, tem varandas e varandas e varandas, cada uma com o seu fim específico, que nesse caso, por conta da dimensão, deu para determinar. Essa varanda tem a função de living, de estar, essa de... Sim, porque elas também são seccionadas, né? Não são varandas contínuas. Quando você tem crianças, quais são o que você fala, não posso deixar de me atentar a esses detalhes? Sim, segurança, né? Primeiro ponto. Então, a gente está numa cobertura, a gente tem fechamento de vidros, as varandas na área da piscina também. Quer dizer, um fechamento não escalonado, né? A gente chama. Que a criança, Sim. A criança tem ideias fantásticas. E assim, portãozinho tem que ter entre a área da piscina e essa outra área. Eles estão crescendo, daqui a pouco isso vai ser retirado, mas é importante. E o mais importante de tudo, eu acho que é ter fluidez. Não dá para ter um ambiente muito socado, porque as crianças têm movimentação, não estão aqui agora, anda. mas eles usam todos os ambientes da casa. Isso é uma coisa que o casal fez questão de que realmente todos os ambientes pudessem ser utilizados. Até uns motivos de não ter tantos objetos. Porque a gente não pode ter um projeto limitador. Exato. Hoje em dia fala-se tanto em inclusão, Aí e de repente você tem... É natural, as pessoas casam e normalmente têm filhos. E aí você cria um espaço limitador. Não. Nesse caso, as crianças têm espaço de circulação à vontade. Tem espaço de circulação e tem um espaço que é delas, propriamente. Além dos quartinhos, né? Cada um tem seu quarto. Tem ainda o espaço da brinquedoteca. Tem até uma pequena hortinha lá, com tempero e tal. Eu acho que garantido isso, o espaço onde eles podem tudo, tá aí tranquilo. Você coloca a ordem. Exato. E fala, aqui esse ambiente é nessas circunstâncias, Sim, né? Mas se você tem um todo que a criança nunca pode, acaba ficando muito chato. E é uma preocupação que nem sempre a gente nota em alguns projetos. Porque a gente estuda para pensar na estética. E algumas vezes a função ela acaba sendo um fator que aqui não vai dar para fazer do jeito que eu planejava, porque tem as crianças. E aqui não, tá tudo muito lindo e as crianças podem usar. Gente, eu falei que o apartamento era lindo, né? E não acabou. No último bloco, a gente volta com Maria Luísa para falar dessa lindeza de cobertura. Até já. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. O que é gostoso e muito barato, derrete na boca e sempre tá muito gelado. Nem preciso dizer, você vai adivinhar. É bom a toda hora, em todo lugar. Esquimel é gostoso, tem pote, tem sundae, tem picolé. Tem copão, pé de moleque, tem sabor pra todo dia. Esquimel é o sorvete da abelhinha. Esquimel, Esquimel.
Localizado em Porto Feliz, o Porto São Pedro é um empreendimento exclusivo. Com apenas 202 lotes, todos com vista privilegiada. Construído com muita atenção a todos os detalhes, lazer, paisagismo, arquitetura e segurança. A localização é privilegiada, a apenas 50 minutos de São Paulo e próximo dos centros comerciais de Porto Feliz, Itu e Sorocaba. Condomínio Porto São Pedro, uma exclusividade para apenas 202 lotes a partir de 1.500 metros quadrados. Um resort privativo para momentos exuberantes de relaxamento. O Casa Luxo volta com Maria Luísa Seituno, num apartamento belíssimo. E agora a gente vai falar de um assunto que é assim, talvez seja diferente para vocês. Habitualmente, quando a gente vai tratar de espaço gourmet, de varandas, ou a gente tem nossa cabeça vai direto para o tropical, para o rústico. A gente não consegue imaginar que pode ser uma continuidade do estilo que já foi adotado inicialmente, que segue a tendência do living. Você não precisa dessa quebra, não precisa ser uma coisa coloridaça, coisa tal. E aqui é um exemplo disso. A gente tem um ambiente gourmet que ele é muito elegante, mas que ele é confortável, a pessoa consegue se sentir tranquila, como deve ser, sem o coloridão. Então, me conta. Hoje em dia a gente realmente tem que ter essa preocupação, porque as casas estão cada vez mais abertas para a área de lazer, né? Então você tem uma integração visual, geralmente separada só por vidro. Então não dá para você chegar num ambiente completamente dissociado do anterior. E aqui, lógico, é um bom exemplo disso, realmente, né? Você pode ter o fechamento de cortina, isolar, mas a proposta sempre é ficar aberto, né? Isso, ter essa integração. E você sai para uma área externa, entre aspas, que é requintada, porém mais descontraída. Você percebe que ela mantém o requinte, uma certa continuidade desse ambiente, mas ela tem uma proposta um pouco mais descontraída. A iluminação, os pendentes, os lustres, isso tudo foi seguido à risca. Sim, né? foi seguido, e a proposta naquele caso já é criar um contraste realmente com a parede, que tem aquela textura, né, um pouco de relevo e tudo mais, e que é uma proposta bem moderna, e usamos esses lustres que são elementos mais clássicos. Aí a gente tem um sofá, que teoricamente não precisa ser um tecido impermeável. A gente não tem piscina, não tem spa, eu não tenho área molhada. Então, gente, não é porque você tem uma churrasqueira que obrigatoriamente você precisa daquele formato. Não. Nesse sentido, vale a pena usar, porque fica mais elegante, o resultado final é muito mais bacana. Sim. Tem tecidos não parece que são bem confortáveis também, ao mesmo tempo fáceis de limpar. Né? Tem até alguns recursos de impermeabilização, que algumas são porcaria, mas alguns são muito eficientes ainda e custa um pouco mais, o investimento é um pouco maior por conta de que funciona, gente, não tem mágica, não tem milagre. Se um custa X, outro custa 10X, você pode saber, você não está comprando o mesmo produto. Exato. Né? Verdade. Você tem situações diferentes e o resultado de uma boa impermeabilização é eficiente. Sim, que você quer que dali uma semana aquilo esteja com a mesma cara, né, e não de outra maneira. E nesse caso, a churrasqueira, apesar de ter uma churrasqueira aqui, a gente tem duas churrasqueiras. Tem uma churrasqueira a gás, portátil, dessas de carrinho, e uma churrasqueira física aqui, em loco. A gente tem um ambiente que não tem cara de churrasqueira. Ele tá muito mais para bar, como você havia dito. Sim, é mais para bar. Como é que... Eu noto que é um ambiente masculino, um cara masculina, porque bar, ele tem que ter esse apelo masculino, né? Não tem jeito, não tem como você deixar um bar mais ou menos. Bar mocinha. Não tem. A gente se incluiu nesse contexto de abelhuda, não tem. Só que, do outro lado, você tem uma mesa com lustre, que é feminino. E os dois ambientes, eles não estão gritantes, assim, não tá conflitando nem nada disso. Eles estão super integrados. Isso eu tenho certeza que foi pensado, porque aqui, gente, nada é aleatório, viu? Aqui tudo é muito estudado, muito pensado. Quando você criou esse ambiente, você colocou um sofá no meio. Isso. Que é a intersecção entre os dois. E o sofá é neutro. Exato.
Essa é a tarefa que não adianta fazer para sem dar profissional. esse equilíbrio justamente, né, de você ter algo desenvolvendo mais de um lado, outro estilo já do outro, outra proposta, mas realmente nesse meio tem esse casamento, né? E aí a gente tem o revestimento que é o oxidem de um lado, Isso. do outro a gente tem o papel de parede e no meio a gente tem o revestimento. Tudo estudado, que não tem acaso. Não é? É. Quando você apresentou o layout desse apartamento, qual foi o que você falou assim, isso aqui eles não podem mudar, isso vai ficar muito bacana, eu gostaria de manter, que você pensou que inicialmente era uma coisa que você ia propor e que se tivesse uma situação de uma possível alteração, você ia reforçar a importância? Em termos de layout, eu acho que assim, a parte da proposta de ter a sala de jantar mais ligada com o gourmet para servir inclusive como uma extensão dele, caso necessário, caso de uma festa, alguma coisa assim. Número maior de convidados. Eu acho que era algo, assim, bem determinante na proposta. E em termos de elemento de revestimento, o oxidem, como você mencionou, né, da Castellato, ele aparece já desde os primeiros 3Ds que a gente colocou. Não era só, era um pouco mais restrito o uso, a gente não tinha em toda a extensão, mas era algo que eu achei que iria dar o toque que eu queria realmente para o ambiente. E na verdade é impossível você passar os olhos e não ser atraído pelo lindo, revestimento. Ele é agradável, ele deixa muito, muito intimista, muito. Sim. Parece que você está num ambiente que você já esteve. Exato. Né? Não parece que tem um bloqueio do novo. Sim. É uma apresentação que parece familiar. Eles curtem bastante esse ambiente. A casa me parece que é utilizada Integral. Eu noto que não tem nenhum espacinho que é só decorativo. Sim. Ah, não, esse jantarzinho aqui é só decorativo. Não. Me parece que a casa inteira é utilizada completamente. Isso é uma tarefa que depende muito do seu trabalho. E muito do cliente também. O cliente, Nesse caso, a percepção do cliente, porque é um apartamento tão grande, às vezes você tem um espaço perdido. Exato. Né? Pode acontecer de repente falar assim, esse espaço aqui vai ser quando tiver visita, mas como é tudo muito integrado, e é um apartamento extremamente convidativo. Não é? Porque não justifica a gente ter espaço perdido. Não. Eu acho que por mais amplo que seja, você não pode ter esse luxo, que eu acho que é um erro, realmente, você desperdiçar espaços. Não, aqui a proposta era realmente para usar tudo. Então temos um hall lindíssimo, que você já recebido com uma baita mica, o piso lindo, pontuado com cristais, gente, charmosésimo. Muito legal. Lavado. A gente tem um revestimento escuro, a gente tem uma bancada escura, uma brincadeira de um volume, de um vão com cristais. Que dá uma certa leveza. Parece que tá flutuando. Você tem o preto ali como um elemento muito forte, você tem aquele vidro, então dá a sensação mesmo que está flutuando. A iluminação desse apartamento está impecável. Tá linda, né? Riquíssima. Tá bem bacana. A gente tem um living extremamente amplo, uma sala de jantar belíssima. Eu não tenho nada assim que eu não tenha... Ai, que lindo! Bom. O apartamento, o projeto é muito bacana. Maria Luísa é uma grande de uma profissional, é referência no mercado de Sorocaba. É até uma brincadeira deliciosa, porque ela tem uma característica muito elegante em projetar e fica fácil identificar os seus projetos. Muito eu obrigada. consigo, e passo às vezes desvio de obra só para passar na frente, para ficar babando. E foi uma delícia esse papo, foi uma delícia apresentar o seu projeto. Obrigada por nos receber. Obrigada. E o Casa Luxo fica te deixando essas imagens belíssimas. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu, que adorei. Obrigada e a gente volta semana que vem com mais Casa Luxo. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Condomínio Porto São Pedro e Perfecta Esquadrias.